leitor. Não fui e não sou um escrevedor de cartas. Acredito que, no momento que você estiver lendo esta mensagem, meus sentimentos a respeito dela e, muitas vezes, em relação a você, podem ter mudado e isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança e assim sucessivamente em uma troca de correspondência absurda. Com o telefone, a comunicação ficou mais fácil, mais direta. Não gosto de falar ao telefone, mas, em minha juventude, contaminado por uma timidez excessiva que me impedia as investiduras ao vivo, confesso um pouco envergonhado. Já o utilizei para conquistas cantadas, declarações de amor. O tempo passou e agora me dou conta. Passo dias sem pegar no telefone e, na maioria das vezes, nem o atendo quando toca. Ele é coisa do passado. Em compensação, surgiu o e-mail, isto é, a volta às cartas. São cartas virtuais, mas como nas de antigamente, sempre podemos escrever um parágrafo, parar, tomar um café, recordar um fato, uma conversa, uma declaração de amor. Tudo isto com a vantagem de deixar o texto descansando até que a emoção acabe ou diminua e podemos corrigir os erros de português e de ansiedades. Estará voltando a epistolografia? Opa! Tá tirando onda comigo, né? É, negócio. Aí. O maior epistológrafo, que palavra horrível, de todos os tempos foi, sem dúvida, São Paulo. Há quem diga que suas epístolas deram origem à educação à distância, já que ele difundia o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos que moravam em cidades distantes, como Éfeso, Corinto, Roma, etc. No passado, a carta era tema de obras literárias, músicas, etc., etc. Temos vários e belos contos e romances que são epistolares. Dostoiévski e Goethe usaram este método que já foi dado como acabado e agora volta com força total, via internet. E aqui abro um parênteses para dizer que é epistolar um dos mais belos, vigorosos e cruéis romances que li ultimamente, A Caixa Preta, do editor israelense Amos Oz. Na música, em minha adolescência, me comovia com a voz de Dalva de Oliveira cantando quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, ante surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão. Pergunto para vocês, qual é a palavra que mais se repete? O assunto, portanto, é? Expansão da comunicação? É isso? A comunicação através de cartas. Porque Porque é muito claro, assim, o que é que mais se repete? Você não pode... Não, carta. Porque você tem carta diretamente ou indiretamente, com referência a sinônimo. Você tem carta, epístola, epistológrafo, epistolar. Porque o assunto é uma palavra só. Aí você tem tema, evolução da comunicação por meio da carta. Que é evolução. Porque ao longo do tempo vai te dar uma ideia de evolução. Não, o que é mais específico? É qualquer comunicação? Ele está tratando de qualquer comunicação? Ele está tratando de uma comunicação específica, que é carta. A comunicação específica, ele citou 2 exemplos, que é a ilustração, né? Exato. Então, meio de comunicação... Entendeu? Então, eu não tenho aí como assunto... Porque quando vocês... Eu acho que vocês confundem pelo seguinte. Porque vocês acham que... Ah, foi Miriam que estava. Tá faltando Miriam. Vocês acham que o assunto ele pode ser num contexto geral que é macro. A carta está dentro da comunicação. Ah, então é comunicação assunto e carta vai ser o tema?
Não, porque a gente está se referindo ao assunto deste texto. Se eu disser que o assunto deste texto, que no topo desse texto, qual é a palavra que está no topo deste texto? Comunicação ou carta? Então, para este texto, o meu assunto é carta. Num contexto social é que carta está dentro do processo de comunicação, mas neste texto o tópico é carta. Como ele cita, ele dá o exemplo do celular, ele traz a questão do celular, ele está trazendo a ideia da comunicação. Ele Sim. usa a palavra comunicação. Usa. Trechos. Então, por que o assunto não é carta? Porque o assunto de um texto... Seria o específico. Porque o assunto do texto, ele não está tratando peraí, deixa eu dar um exemplo. Se eu pedir para que você escreva um texto sobre legalização do aborto no Brasil, você não pode trabalhar somente com aborto. Você escreva sobre, você está querendo me dar o quê? O assunto ou o tema? O tema. Toda vez que tem escreva sobre, Sim, é o tema. Escreva sobre X. A palavra que mais se repetirá nesse contexto de legalização do aborto no Brasil é a palavra legalização ou aborto? Aborto. Então, o aborto está no topo. Mas se você não relacionar o aborto ao termo legalização, você não está no tema. Entendeu? Para o topo aqui desse texto, você não está falando sobre comunicação no texto, de uma forma geral. Você está falando sobre a carta. E comparando a carta ao telefone, comparando a carta ao e-mail, indicando que o processo de carta tem algumas referências como Paulo, na expansão do cristianismo. Ok? Então, eu não posso dizer que o assunto é o termo comunicação. então o assunto fica sempre uma palavra, a palavra mais importante, não é isso? Sim. Uma palavra, a palavra mais importante, e o tema entraria na questão Das outras palavras que estão no entorno. Então, comunicação entra. A carta como processo de comunicação que voltou à tona por meio do e-mail. Porque o e-mail nada mais é do que uma carta. outra ilustração, não seria só essa pirâmide, seria também aquele ponto carta no meio, e aí vem Sim, o tema. Então, pode ser assim. Carta no meio e os outros termos. para achar o assunto, O assunto e aqui é para achar o tema. Gostei disso, dessa visualização. Perceberam? Carta aqui no entorno é o tema. É o tema que é constituído por outros termos que estão relacionados ao tema. Aí reparem, quando você identifica o que está no topo da pirâmide e o que está no entorno deste termo, aí você percebe qual é o tema. Dentro do tema, portanto, você tem cartas, processo de comunicação, relação de comparação com outros processos de comunicação e o ressurgimento da carta. Então, o assunto é carta. Deu para entender direitinho? Nós temos um comparativo, inclusive, o tempo inteiro voltado para passado e presente. A carta antes, a carta hoje. Esse exemplo é da carta antes. Ele dá o exemplo de e-mail para carta hoje. Ele faz um comparativo entre as epístolas de São Paulo e a educação à distância. Texto bom, né? nada novo debaixo do céu, está escrito na Bíblia. Não há nada novo, Não há nada novo no negócio do céu. do sol, Do sol. O assunto ficou carta e o tema é a evolução da carta como um processo de comunicação. A ilustração é a comparação entre a carta e o telefone, entre a carta e o e-mail, a citação de Paulo.
Como processo de comunicação. Tudo que está externo, tudo que está citado aí. Paulo, Dostoiévski, Goethe, Amos Oz, Dalva de Oliveira, a experiência dele próprio. Ó. Tem ilustração enorme, né? Sempre Ele tem muitas ilustrações. exemplos de tudo que ele cita para exemplificar Sim, seria ilustração. exatamente. Porque ilustração não é uma coisa dele. Ilustração é um elemento que ele utiliza para consolidar isso. E qual é a tese? Ele tem uma opinião. O que, que ele acha sobre a carta? As virtudes da carta. Ele traz como um ponto Positivo. Mas isso é uma tese? Isso é uma opinião? uma opinião. Ele trata, tanto que ele usa adjetivos belos, não sei o quê. Sim, mas ele, quando você diz, ele está tratando da virtude da carta. Ele Dos pontos positivos da carta. citou um negativo, Qual? a questão. Ah, lá em cima, que vai continuar. Não, é que o sentimento muda, então isso tira o valor atrasa a Sim. carta, né? Torna ela antiga, porque o seu sentimento hoje é outro. Sim. Só um negativo e os outros São positivos. todos positivos. Só que isso não é tese. Porque Porque é ilustração. Essa ilustração corrobora para um posicionamento. não é um argumento. Porque o adjetivo também é uma argumentação. Quando ele diz que a carta é uma coisa boa, ele não está... E quando ele diz que a carta é algo interessante, Ele diz vigoroso. belo, vigoroso, ele está adjetivando. Da importância do coisa no cristianismo, Sim, mas aí é ilustração. o meio que foi utilizado, tipo assim, a importância disso. Eu vou apresentar a tese para conseguir explicar melhor. Ui, que susto! Para conseguir explicar melhor. Ele acredita que a carta está ressurgindo. Ele acredita que é assim, através de Então, para comprovar que a carta está voltando para o nosso dia a dia, ele faz o quê? Apresenta o antes, o depois, apresenta as características positivas que a carta tem, apresenta como a carta era usada na época de São Paulo. Então, a tese dele é: há um ressurgimento da carta enquanto processo de comunicação. A carta que estava adormecida ressurge agora no ambiente eletrônico, que é justamente do e-mail. Deu para entender agora? Essa é a tese. A carta voltou. Já não é uma coisa que está no passado. Entendeu? A volta da carta como um processo de comunicação largamente utilizado. Só que é um outro tipo de carta. É o e-mail. Você concorda com isso, de que a carta está voltando? Quando você termina de ler. a carta está voltando, Sim. Então, se você sai concordando ou discordando de um texto, é porque o texto é um texto argumentativo. Aí você tem que somente identificar com o que você está concordando. Você está concordando com o fato de que a carta ressurge no nosso panorama. Ok? É com isso que você está concordando. Por isso, é este o ponto que nós identificamos como tese. Que é defendido. É, exatamente. Pô, ela colocou a roupagem massa, né, nessa observação. É um ponto de vista com o qual você concorda ou não. Hoje em dia, no entanto, esse aqui do telefone é substituído pelo WhatsApp. Gente, o WhatsApp se tornou ferramenta de paquera. Também. De uma habilidade. Ela está pensando nas habilidades motoras da pessoa. É. Vamos lá? Primeira questão. Aí a gente fica entre a cruz e a espada, porque
Enfim. Deve-se a Roman Jakobson a discriminação das 6 funções da linguagem na expressão e na comunicação humanas, conforme o realce particular que cada um dos componentes do processo de comunicação recebe no enunciado. Por isso mesmo, é raro encontrar em uma única mensagem, apenas uma dessas funções. Ou todas reunidas em um mesmo texto. O mais frequente é elas se superporem, apresentando-se uma ou outra como predominante, no que se refere à presença das funções da linguagem no texto acima apresentado, julgue o item. Gente, é muito interessante esse tipo de enunciado. Nem liga mais. Aí. E ela estava já sem se concentrar direito nas coisas. Já pensou se ela estivesse aqui? Bom, esses enunciados são ótimos, mas assustam pra caramba o candidato. Nós não estamos acostumados a identificar enunciados em que eles oferecem toda a teoria. Ele explicou nesse enunciado toda a teoria. E foi bem legal, né? A forma como ele explanou isso foi bem interessante. Dá logo um desespero porque ele cita um linguista super famoso. Aí você pensa, quem é Roman Jakobson? Pois é, só da pessoa da área de... Na verdade, ele é matemático. E aí, estuda a linguagem pensando no processo de raciocínio lógico. Ele é matemático e linguista. A função fática se manifesta no texto, nos versos transcritos nas linhas de 38 a 40, nos quais se evidencia um trabalho de construção da linguagem para produzir sonoridades, ritmo e rimas, recursos característicos da produção de letras de composições musicais. Verdadeiro ou falso? Vocês disseram que fizeram. Oxe, fazer os exercícios do texto. Qual é o slide aí? Figuras de linguagem para cá. Tipologia de gênero, peraí. Não, para cá. Aqui, mulher. O seu, por isso que eu troquei ideia com ela, porque o seu não tem esse aí não tem os exercícios. Se encontra com um pouco fora do padrão. Aqui tá de todo fora do padrão, né? Umas piores ainda vem com o pobre do módulo errado. Aí você quer, minha filha, tente outra vez, você vai gostar. Eu esqueci que eu troquei com a menina por causa disso. Que estão faltando justamente esses slides. Tenha fé. Tá certo ou errado? Por quê? Perfeito. Gente, mas se você não sabe o que é função fática, você não anota. O fático é o canal que é apreciado. E nos versos, os versos já identificam que tipo de função? Poética. Ali é função poética. Misturada também com função emotiva. Porque quando o carteiro chegou, com a carta na mão, aí eu fui até o portão. Então, eu tenho a poética e a emotiva. Só que quando ele apresenta aqui linguagem, produzir sonoridade, ritmo e rimas, ele está dizendo que é para nós prestarmos atenção na mensagem, ou seja, no formato. A função que está aqui, portanto, descrita é a função poética. Deu para entender direitinho?
A função emotiva, centrada no destinador ou emissor da mensagem, está presente no texto, o que se comprova pelo emprego de verbos na primeira pessoa, de segmentos com julgamentos subjetivos e de pronomes de primeira pessoa. Verdadeiríssimo. Essa questão é ótima para a gente trabalhar as funções da linguagem, né? Porque ela realmente trabalha. Aqui? Na primeira, ela é poética. Ela não é fática. Ah, não. Ele selecionou isso aqui. Então, nessa seleção é poética. Aqui é uma explicação para a emotiva. De fato, está adequado. Presente no ato de falar sobre a linguagem, a função metalinguística manifesta-se nos enunciados. Que palavra horrível! E há quem diga que suas epístolas deram origem à educação à distância, já que ele difundiu o cristianismo por meio de cartas para os seus discípulos, nos quais o autor tomou o próprio código de comunicação como assunto da mensagem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Por quê? Eu não achei que foi nesse texto que comprova a função metalinguística. Não é nesse texto que comprova. Nesse texto? Tá certo. Mas repare só, metalinguística não é o código, tratando do próprio código? Não, corretíssimo isso daí. Eu só não achei que foi nesse... Ah, calma. Para falar sobre a epístola, ele trata de quê? De uma outra epístola. Então, é o código servindo para explicar o código. Ah, esse é um fragmento e este é outro fragmento. Ele diz que nos dois fragmentos nós temos uma comunicação, uma função metalinguística. Por quê? Porque neste primeiro fragmento, ele utiliza palavras para explicar uma palavra. Ele não está utilizando a construção que palavra horrível para explicar que epistolografia é uma palavra horrível? Não está utilizando isso? Tá. Um dicionário não explica uma palavra? Então, o dicionário explica uma palavra utilizando o quê? Outras palavras. Aqui ele está explicando... Tá. Ele está afirmando que a palavra epistolografia é uma palavra horrível. Mas isso não é explicação. Mas não é de explicação de dizer o que significa, não, mulher. Na concepção dele, É. da palavra que ele diz uma palavra feia, mas não é o sentido, dá para ele. Ele está, para falar da palavra, ele está utilizando... Porque ele está utilizando a palavra para explicar na percepção dele outra palavra. Eu não entendo isso como metalinguística. Mas o metalinguístico é isso. Ai, todo mundo entendeu desse jeito? O metalinguístico é você pegar o código para falar sobre para tratar sobre o código. Então ele utiliza o código da palavra escrita para falar sobre a palavra epistolografia. A opinião dele a respeito da palavra epistolografia. Ok, peraí. Arrudei. Quando alguém diz arrudei, eu acho que a palavra é uma palavra esquisitíssima. Arrudear é uma palavra feia. Aí quando eu pego uma palavra e falo sobre esta palavra, trato dessa palavra utilizando outras palavras, eu estou utilizando o próprio código para explicar o código. Pode não ser um conceito dicionarizado, Adriana. É a minha concepção. Para eu apresentar a minha concepção sobre aquela palavra, eu utilizo outras palavras. Entendeu? Se eu dissesse, a palavra é epistológrafo ou epistolografia? É epistólogo. Epistológrafo. Então, se eu disser epistológrafo é uma palavra polissílabo que tem como sílaba tônica uma proparoxítona, eu estou explicando tecnicamente aquela palavra utilizando outras palavras. Só que você acha que isso é mais explicação do que isso aqui, porque essa consideração é mais conceitual. Aqui é uma opinião. Ele acha que a palavra é horrível.
E ele está explicando que essa palavra é horrível utilizando a estrutura de palavra, que é palavra horrível. Eu acharia que a metalinguística seria se ele fizesse uma carta falando sobre a epistolografia. Calma, aí você tem, neste momento aqui, ó. Cadê? E o gabarito daí oficial foi Ele, mas não tem condições disso. Porque utilizar uma palavra para explicar outra palavra é função metalinguística. O problema é que não há uma explicação. Que palavra horrível não explica epistolografia. Não é explicação no sentido de apresentar qual é o conceito de epistolografia, não. Ele descreve essa palavra utilizando outras palavras. Então, metalinguística Sim. já amplia o meu entendimento de metalinguística. Então, quando você faz qualquer tipo De referência a uma palavra, tentando conceituar de forma dicionarizada ou de forma figurada, ou apresentando a sua percepção sobre aquela palavra. Se você utiliza a palavra para explicar uma outra palavra, explicar no sentido de eu estou... não é só explicar. Então, o correto não é explicar, então é fazer referência. Não. Porque você não consegue perceber que aqui ele está explicando o que é epistológrafo na opinião dele. Na opinião dele. Epistológrafo Na opinião. é uma palavra horrível. Não, é horrível, a expressão. Mas é uma explicação da parte dele. É porque você não está conseguindo. Você não está conseguindo. Não, é porque você não está conseguindo perceber que o termo explicação não é relacionado exatamente à ideia da definição dicionarizada. Quando eu digo, eu estou explicando que essa palavra, eu estou explicando para você que eu acho essa palavra feia, horrível, é o que ele faz. Isso é uma explicação. Entendeu? É o conceito dele para essa palavra, que essa palavra é horrível. Entendeu? Não aceita não, né? Então vamos lá. Não, eu aceito. Ela aceita. Agora a ideia... Mas eu entendo isso, é porque colocam na nossa cabeça... Quando o exemplo que até eu passei para vocês, o dicionário tratando dos conceitos de uma palavra utilizando outras palavras. Eu até associando a questão do profissão repórter para facilitar, né? Sim. Aí é só um tipo de metalinguística. Porque são os códigos do repórter explicando o que é o repórter. Agora, você utiliza... Isso aqui é o quê? Códigos. Para explicar o código epistológrafo. E esse código epistológrafo, na opinião dele, é uma palavra horrível. Ele está falando sobre uma palavra. Não está? Ele utiliza o que para falar sobre essa palavra? Outra palavra. Então é metalinguístico. Aí você encontra que há quem diga que suas epístolas... qual é o assunto do texto? Não é carta? Para falar sobre a carta, ele cita o quê? As epístolas, que são cartas. Então, ele está tratando de um código que é a carta, falando desse código, utilizando o mesmo código, outra carta. Então, isso também é metalinguístico. Isso aqui está correto. E sem possibilidade de gabarito, inclusive. Então, o que nós temos aqui? Essa aqui falsa, essa aqui correta, essa aqui correta. E acabou. Pensei que nós tínhamos 2 sequências de exercício. 2 slides. Não, mas depois dessa carta. Ah, e ainda tem... Isso aqui é o quê? Isso aqui, esse texto, é o quê? Gênero. Esse texto é uma carta. Sim. Porque a gente vê... Não é toda Ó, metalinguística. senhor leitor, é uma carta, e para falar da carta, ele fala de outras cartas. A dúvida não é a existência de metalinguística. É do fragmento, que é palavra horrível. Ele usou para justificar a função, porque ele poderia usar o senhor leitor. Perfeito. Ah, eu vou voltar um pouquinho até aqui. Tanto que eu escrevi aqui, ó, função Ó. metalinguística. Eu botei essa característica.
epistológrafo está dentro do universo de cartas, né? Ele está falando do epistológrafo, que é uma palavra horrível, que trata sobre carta dentro de uma carta. Então, está estabelecendo uma relação metalinguística do próprio código carta. Ele só usou que palavra horrível. Mas que palavra horrível? Qual é a palavra? Entendeu? Então, você faz essa referência automaticamente. Gramaticalmente. Eu não. Pessoas, beijos para vocês. Até a próxima aula com o nosso conteúdo de coesão e coerência textuais, né? Que é uma delícia. Até a próxima.